Você que está cursando o ensino básico, vai prestar concurso público ou simplesmente se interessa pelo assunto, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Sinoel, a aula é de Geografia, o conteúdo Blocos Econômicos Regionais. Blocos regionais, vamos entender de vez o que são os blocos regionais. Vejam só, o Paraguai. Uma situação é o Paraguai sozinho diante das relações comerciais entre os países. Outra situação é o Paraguai se juntar com outros países. Ou seja, assim, o Paraguai vai ficar mais forte e ter mais oportunidades nessas relações comerciais. É por isso que tem esses blocos econômicos, como, por exemplo, o Mercosul. Então, uma das soluções encontradas pelos países no atual cenário do mundo globalizado, com destaque para o sistema capitalista, foi a integração econômica entre países, na qual denominamos de blocos econômicos regionais, que tiveram início na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Em geral, eles apresentam 4 formas de integração econômica. Nós vamos ver um a um. Zona de livre comércio, União Aduaneira, Mercado Comum e União Econômica e Monetária. Vamos a eles. Blocos regionais. Vamos entender de vez quais são as 4 etapas dos blocos regionais econômicos. A primeira etapa é a Zona de Livre Comércio. Nesse caso, os membros da Zona de Livre Comércio, guardem bem esse nome, não pagam nenhuma taxa a mais para a circulação de produtos. Entre eles, marquem bem isso, é a tarifa alfandegária livre. Então, na primeira etapa, Zona de Livre Comércio, vai ter aqui a livre circulação de produtos. Pessoas, está incluso aqui? Não, pois estamos falando da primeira etapa. A segunda etapa é a União Aduaneira. Nesse caso, além dos produtos circularem entre os países membros, sem pagamento de taxa adicional, também, muito importante, também é estabelecida uma taxa externa para as mercadorias provenientes de países que não são membros desse bloco. Ou seja, os países que quiserem investir em um dos países do bloco vai ter que pagar a mesma taxa. Ou seja, se um país quer investir no país A, ele vai pagar 10%. Se ele quer investir no país D, também vai pagar 10% de taxa. Ou seja, isso é uma forma de proteger esse bloco econômico. Ok? Terceira etapa, mercado comum. O mercado comum, como o nome sugere, é o acordo entre os países que têm como regras. Prestem bem atenção, pois agora, além da livre circulação de mercadorias e a tarifa externa comum, também vai ter aqui a livre circulação de pessoas e dinheiro. Um exemplo bem conhecido é o Mercosul, do continente americano, em especial na América do Sul. Então, nessa etapa, no mercado comum, também vai ter a livre circulação de pessoas e dinheiro. Vejam só, se você brasileiro vai viajar para a Argentina, consegue viajar somente utilizando o RG. E se você da Argentina quiser ir para o Uruguai, também basta apresentar o RG, certo? Então, essa é a terceira etapa. Já a quarta e última etapa dos blocos regionais é a União Econômica e Monetária. Nesse caso, a União Econômica e Monetária seria a última etapa de integração total entre os países. O bloco que adota essa forma de acordo tem as seguintes regras. Então, vamos lá. Livre circulação de mercadorias, pessoas e dinheiro, ou seja, tudo que tem nas outras 3 etapas, a tarifa externa comum, e também, nesse caso aqui, uma moeda única. Vejam só, a União Europeia. A União Europeia é o maior exemplo da União Econômica e Monetária. Nesse caso, nessa última etapa, então, vamos ter a livre circulação de mercadorias, tarifa externa comum também, livre circulação de pessoas e, o principal aqui, moeda única. Vejam só, então os países que fazem parte desse bloco vai ter uma moeda única.
No caso da União Europeia, vai ter aqui o euro, certo? Bem fácil, espero que vocês tenham compreendido. Vamos fazer alguns exercícios para que vocês compreendam mais o conteúdo. É um tipo de bloco econômico que apresenta, para além da integração econômica, a livre circulação de bens e mercadorias e serviços, assim como a adoção de uma moeda única. Então, moeda única, nós estamos falando do último estágio dos blocos econômicos, que nesse caso é a União Econômica e Monetária. Lembram da União Europeia? 2. O Mercado Comum do Sul, Mercosul, conta com a participação da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. E, porém, esse último país, que aderiu ao bloco em 2012, está suspenso desde 2017 por violação da cláusula democrática. Ou seja, para fazer parte dos blocos econômicos, geralmente tem algumas regras, principalmente na parte democrática. Qual o nome do país que completa corretamente a lacuna? Nesse caso, do Mercosul, é a Venezuela. Para que vocês tenham compreendido o conteúdo, e se gostou da aula, se inscreva no canal e deixe o seu like. Aulas preparadas com muita dedicação.